Boa noite, pessoal. Estamos aqui começando mais um podcast no ar. E estamos aqui hoje com um fundador de um projeto social muito legal, que envolve uma escolinha de futebol. E é o pastor Reinaldo Pedro. Ele é o fundador da Nova Geração, que é esse projeto social de escolinha de futebol. Prazer estar aqui com você, Reinaldo. Prazer é tudo meu, Se Nicolas. apresente para o pessoal que está assistindo a gente. Pessoal, boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, ao convite, ao Nicolas, à produção. É um motivo de muita alegria estar aqui nesta noite para poder compartilhar nossas ideias, os nossos pensamentos acerca não só do projeto, mas do futebol, né, da promoção da saúde, do bem-estar, da ética, da moral dos jovens, das crianças. E eu estou muito feliz. Eu sou o pastor Reinaldo, tenho 7 filhos, está aqui me acompanhando a minha esposa, o meu filho, e é isso. E esse papo com certeza vai ser muito bom, então já peço para você que está em casa, já se inscreve, já segue o Instagram deles, que é NG_OFC 2025, segue também as páginas da Anda TV, que é no Instagram, Anda TV, Facebook Anda TV e no YouTube Anda TV+. E eu queria já começar fazendo uma perguntinha para você, o pastor Reinaldo. O que é o seu projeto social? Projeto Nova Geração é um sonho que Deus proporcionou a mim a realizar. Era um sonho de infância, um sonho de criança. O projeto Nova Geração é um projeto que traz a modalidade de futebol, que atende crianças e jovens da idade dos 7 anos aos 17. Como eu disse, é um projeto social, sem fins lucrativos, nós não nos cobramos pela aula, é de graça a aula. E o projeto tem o objetivo de alcançar a comunidade e crianças e jovens com vulnerabilidade socioeconômica. E você já tem alcançado bastante gente? Como está funcionando hoje o projeto? O projeto hoje aqui em Andradina, né, graças a Deus a gente está alcançando uma margem de 40 alunos no bairro São Gabriel, ali próximo ao hospital veterinário, né? E o projeto está andando. Aqui em Andradina é o início de um trabalho. Nós implantamos o projeto há cerca de 6 meses e está dentro de uma evolução muito boa. Sim, graças a Deus. E as crianças que estão chegando, como que está sendo a adaptação delas? Você conseguiu ajudar alguém a partir desse projeto, alcançar pessoas como você tem dito que queria fazer? Sim, graças a Deus. Temos cuidado de crianças de todas as classes e níveis sociais, desde a classe mais vulnerável até a classe média. Temos alunos de todos os bairros da cidade. Apesar de estar no início, a gente tem agregado muito na educação, agregado muito no desenvolvimento de cada criança, de cada adolescente, entendendo a ideologia de cada uma delas, porque são pensamentos que divergem, né? Mas a gente tenta acoplar dentro de uma engrenagem e junto ao nosso conhecimento, a nossa envergadura acadêmica, a gente tenta conciliar as ideias e graças a Deus tem sido um trabalho muito importante para a comunidade. E futebol é uma coisa que engloba todo mundo, né? Todo mundo gosta, todo mundo quer participar. Então, quando fala de criança, muitas vezes você fala de estudar, a criança fica... Mas você fala de futebol, quem criança que não quer jogar futebol? Então é uma ideia muito boa para alcançar pessoas, né? Com certeza. E me fala também, de onde que surgiu essa ideia de você ter esse projeto? Então, Nicolas, a história é um pouquinho comprida, eu vou tentar aqui resumir ao máximo que eu puder para não ficar tão longo a nossa fala, mas o projeto Nova Geração é um projeto incrível, não nasceu aqui em Andradina. Antes de mais nada, eu já quero deixar meu abraço ao saudoso professor Sidney, que é o presidente do projeto. O projeto Nova Geração, na verdade, ele nasceu em 1995, na zona leste da capital de São Paulo, no distrito de São Mateus, no bairro chamado Promorá, Rio Claro. O professor Sidney foi um dos homens responsáveis pela associação de moradores, né, da nossa comunidade, que junto ao esporte e à educação, ele conseguiu resgatar muitos jovens de rua, de periferia, né? Eu sou de uma periferia ali, né, como eu disse, São Mateus. É um lugar ali que é considerado pela segurança pública a zona vermelha da capital, onde a criminalidade é muito alta.
E o professor Sidney foi um anjo, vou colocar assim, um anjo que recuperou não só a minha vida, como muitos colegas meus, que era de rua, que passou pela Fundação Casa, pela FEBEM, e junto ao esporte ele conseguiu recuperar as nossas vidas. Eu sou um fruto do projeto Nova Geração, passei pelo projeto quando eu era adolescente, infrator, e através do esporte e os conselhos do nosso professor, eu me tornei um pai, homem de família, hoje pastor, pela misericórdia de Deus, e através do esporte eu fui resgatado das ruas. Então nasceu lá o projeto Nova Geração, e a partir do ano de 2002, eu comecei a me tornar professor no projeto Nova Geração, só que houve uma oportunidade de trabalho aqui em Andradina, eu mudei para cá, para Andradina, e pela misericórdia de Deus a gente estendeu um polo para cá, que hoje é a Nova Geração Andradina. Então você já foi uma das crianças que foi resgatada, que foi abraçada por esse projeto e você acabou se tornando o fundador aqui em Andradina. Foi uma bênção realmente. Positivo, Nicolas. Eu fui resgatado pelo esporte, como eu disse aqui na minha fala. Não me glorio disso, é algo de muita vergonha, né? Porque eu fui o menor infrator. Infelizmente, na minha adolescência, eu cresci nas ruas e ali eu cometi alguns delitos e passei pela Fundação Casa. Mas o esporte me resgatou. O esporte, eu falo, não só o esporte em si, mas o que o esporte agrega, que é a ética, a moral, né? O desenvolvimento social que o esporte traz. Que o esporte não é só chutar a bola, sim, mas a gente aprende a disciplina, a ética, a moral, e isso me resgatou, me trouxe de volta à sociedade. Sim, muito, muito legal, pastor. E com esse projeto, você visa o que na vida das crianças? Eu tenho o mesmo objetivo que foi alcançado a minha vida. Eu tento, apesar daqui do interior a criminalidade ser menor do que no estado de São Paulo, na capital, mas ainda assim a gente encontra um déficit aí de jovens envolvidos com drogas, com álcool, com o tabagismo, e através do esporte eu tenho o objetivo de trazer uma educação, uma saúde, a promoção da saúde, né? Da conscientização, tirar o jovem das ruas, ensinar ele a ética, a moral, os valores sociais, para que eles não se tornem somente atletas de alto rendimento, mas que eles se tornem, sim, cidadãos do bem, pais de família, pastores, e eu acredito que através do esporte a gente vai mudar a vida desses jovens. Muito legal o seu projeto, pastor. E eu queria já te perguntar também, você dirige uma igreja, Sim. E como que a igreja influencia no seu projeto, se influencia? É uma estratégia, né, Nicolas? Eu vou dizer que é uma estratégia, coisa de pastor. Aí agora é só a cabeça de pastor que vai me entender. Porque assim, a nossa igreja, apesar de nós sermos uns crentes ortodoxos, protestantes, a gente entende que a doutrina rígida hoje, para você manter um jovem na igreja, você tem que ter um certo jogo de cintura para administrar isso. Porque se você colocar um jovem no banco da igreja e só aplicar doutrinas rígidas sobre ele, ele vai chegar um momento que ele vai pensar, pô, ser crente é quadrado, ser crente não é legal, porque nada pode, eu não posso chutar uma bola, eu não posso jogar um vôlei, eu não posso fazer nada, que crente não pode nada. Então você tem que ter esse jogo de cintura. Como pastor, eu disse, eu tenho 7 filhos, e é a pergunta que muitos cristãos fazem para mim: pastor, mas como é que você tem 7 filhos e metade deles são adolescentes? Pô, eu tenho meu filho de 19 anos, o Davi, que, cara, ele é fora de série. Ele é um menino de 19 anos que não tem relacionamento de namoro, ele não sai à noite, é um menino que já tem habilitação, já é formado, está numa grande empresa. Então, assim, é a pergunta que muitos das minhas ovelhas fazem para mim: ô pastor, como é que você mantém os seus filhos todos na igreja? É porque eu tenho esse equilíbrio de entender que na igreja eu sou pastor, mas em casa eu sou esposo, em casa eu sou pai, em casa eu tenho que ser amigo dos meus filhos, eu tenho que ter um convívio que me deixe leve da igreja, porque como é que eu vou doutrinar a igreja se a minha casa não está em ordem? Então, eu tenho que equilibrar isso dentro de um conceito de quê? Que em casa eu tenho que ser pai, e para mim ser pai eu tenho que ter um tempo, sim, de educar, um tempo de cobrar o que é certo, mas um tempo de
passar o momento lúdico com eles, o momento de se divertir, de chutar uma bola, de fazer uma natação, de ir num parque. E isso não tem pecado. O pecado é você não ter tempo para a sua família. E muitas vezes, Nicolas, você deixa de chutar uma bola com seu filho, porque eu vejo muitos, infelizmente, é triste falar isso, mas no mundo evangélico eu vejo muitos pastores que não conseguem manter os filhos na igreja. Por quê? Porque aplicam uma doutrina rígida. A criança não pode chutar uma bola, não pode empinar um pipa, que é pecado. Não, irmão. Isso aí, desculpa, para mim está fora de cogitação. Para mim, pecado é você não saber administrar tudo isso. Então, se seu filho sente vontade de empinar um pipa, por favor, pai, vá com ele num terreno onde não tem fio elétrico, onde não tem casa por perto, não tem árvore. Empine uma pipa com o seu filho, porque se você não empinar, o traficante vai empinar. O mundo lá fora vai chutar uma bola com ele. Então, passe o maior tempo que você puder, porque até mesmo a lembrança é a única coisa que a gente vai levar para o caixão. É verdade. E deixa eu te perguntar, assim, você agora é pastor, você já teve dificuldade com isso, tipo assim, de lidar com essa vida entre pastor e ser pai de família? E, por exemplo, hoje você tem essa noção que você precisa dar tempo para o seu filho, dar tempo para sua família, mas você já teve alguma dificuldade com isso? Falar assim, cara, eu não estou conseguindo dar esse tempo, não estou conseguindo, eu preciso prestar mais atenção nisso. Você acha que você teve uma virada de chave em algum momento, ou você sempre, desde o começo, sabia que isso deveria ser dessa forma? Nicolas, se eu falar que eu não tive dificuldade, aí vai soar como uma mentira, né? Porque nós é brasileiro, nós é pai de família, assalariado, nós tem que trabalhar, a gente tem que cuidar de diversas responsabilidades durante o dia. E em algum momento da vida, com certeza, minha esposa está aqui, algum momento, né, filha, a gente passou alguns desequilíbrios, mas isso não pode superar a vontade de você ser um pai, ser um amigo do teu filho. Então, assim, hoje eu trabalho numa empresa, eu trabalho numa indústria, eu sou operador de máquina industrial, sou pastor, sou pai, sou discente do curso superior em educação física. Então, assim, eu tenho que me desdobrar, Então, assim, eu não posso ficar perdendo tempo. Então, o que eu tenho que fazer com obrigação, eu tenho que fazer. Porque se eu deixar aquele espaço de tempo para depois, já vai substituir outra responsabilidade. Então, tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que levantar cedo, com toda a força que Deus me dá, e é hora de estudar, é hora de estudar, é hora de trabalhar, é hora de trabalhar, a hora de levar o meu pequeno Boaz para andar na praça, Moura Andrade de bicicleta, eu tenho que levar. Então, eu tenho que fazer o que tenho que fazer. Eu não posso deixar a procrastinação me tomar. Eu não posso procrastinar o meu tempo. Depois, ou tá doendo. Não, eu tenho que ter força, porque eu sei que tudo é uma obrigação. Até o lazer é uma obrigação. Apesar do nome causar esse impacto de relaxamento, lazer, mas o lazer também é uma obrigação. Porque se não tiver lazer, né, a nossa vida começa a ficar doida também, né? Tem que ter um momento, né, e também principalmente com a família. E uma coisa que, não sei se o senhor conhece, tem um pastor muito famoso que chama Billy Graham, e ele fala que tipo assim, ele teve uma carreira muito, muito boa assim, na evangelização, muitas pessoas se converteram por causa dele, só que a família dele se perdeu, os filhos dele não se desviaram e tudo, e no final da vida dele, ele acho que tem uma frase dele que ele fala que ele queria ter dado mais importância para o tempo com a família dele. Então, às vezes a gente quer ganhar todo mundo para Deus, a gente quer fazer muitas coisas para a sociedade, a gente acaba esquecendo que dentro da nossa casa é o principal lugar que nós devemos atuar antes de querer fazer coisas para fora, né? Então, a própria Bíblia diz que se a gente alguma coisa, se a gente quiser ganhar os outros e esquecer da nossa própria casa, a gente perdeu a nossa alma, alguma coisa assim. Então, um versículo que fala alguma coisa do tipo. E, enfim, a gente tem que lembrar que a nossa família depois de Deus, né, claro, está em primeiro lugar, acima de qualquer coisa. Então, a gente não pode esquecer as nossas responsabilidades, igual o senhor falou. Tudo que a gente vai fazer tem uma responsabilidade, né? A gente pode falar assim, igual você falou, procrastinar isso, procrastinar aquilo, mas, na verdade, se a gente não fizer, a gente está dando um passo na destruição, né? A gente vai acabar... alguma coisa vai acabar caindo, vai acabar quebrando, porque a gente não está cumprindo com as nossas responsabilidades.
E eu vejo que é bem legal essa sua interação com a sua família, com a sua casa, e com a igreja, com o projeto. Você está conseguindo, pelo menos que eu vejo, né? Você consegue lidar bem com essas diferentes áreas da sua vida. Isso é bom. Só para concluir, o Nicolas, é o seguinte, é o que eu falo, o futebol para mim é uma estratégia. Qual que é a estratégia, pastor? É uma estratégia através do esporte também agregar a espiritualidade. Então, o que eu faço? Através do esporte, eu paro o treino, a gente ora, a gente concentra um objetivo nosso em um versículo bíblico, para a gente poder se fortalecer. Então, é uma estratégia através do esporte, para a gente promover a saúde, mas também trazer a palavra de Deus, que para mim é a prioridade. Então, aquilo que muitas vezes eu não consigo introduzir no coração de um jovem dentro do templo, na igreja em si, eu consigo introduzir através do esporte. Porque a fé fala de determinação, fala de foco, fala de objetivo, e o esporte também. Porque para você ser atleta, você tem que ter essa confiança, você tem que ter essa fé, e você tem que ter esse foco. Então, uma coisa agrega a outra. Tem um filme também que é bem legal, que não sei se o senhor já assistiu, chama Desafiando Gigantes, que é um filme que eles colocam... Já, muito bom, viu? Que eles colocam que o cara lá começa a aplicar a fé dentro do esporte também. É bem legal, é meio que o que você está fazendo ali no seu projeto. E é muito legal esse filme, já assisti várias vezes também. E agora, falando um pouquinho sobre futebol, né? A gente está na época de Copa agora. Você acha que o Brasil tem chance de ganhar essa Copa do Mundo? Agora começou. Tava bom, mas agora começou as perguntas difíceis. Vou gerar polêmica aqui no programa, hein? Não, pode ser sincero aí. Ô, Nicolas, só um detalhe. Você falou algo aqui que eu não sabia, né? De Billy Graham, né? Billy Graham é um marco, né? É a nossa referência na vida cristã. E eu não sabia desse detalhe. Mas fiquei contente por saber que eu tô num caminho correto. Sim. Glória a Deus. A gente não desmerece o que ele fez, né? Não, mas nunca, né? A gente desmerece a grandeza dele. Que ele é um cara de Deus, óbvio, mas até quem é grande, né, que passou pela história, cometeu erros, né? E o dele foi renunciar um pouco à família para poder pregar, né? Enfim, vamos lá. Responde vamos aí. Falar de futebol. Qual que é a pergunta mesmo? Pergunta Desculpa, é se Nicolas. acha que o Brasil tem chance de ganhar essa Copa do Mundo? Meu Deus, como é que eu vou responder? Não, assim, na minha opinião, Nicolas, é o seguinte, na minha opinião, se tratando de seleção brasileira, como eu disse aqui a minha história, né, que eu dei uma resumida, mas fui jogador, cheguei a jogar nas categorias de base, depois joguei na Várzea, na capital, disputei Copa Kaiser, entre outros campeonatos, joguei por times que são tradição na Zona Leste, joguei pelo Verona, Cidade Tiradentes, né, joguei pelo São Bento, alguns times de Várzea que hoje são potências lá. Naquela época eu não pagava igual eles pagavam. Hoje os caras pagam até 5 mil, aí, 6 mil reais por jogador. Naquela época não pagava, né? A gente tinha que jogar por amor à nossa comunidade. E não tinha esse negócio de jogar, não fugindo da sua pergunta, mas é um detalhe que vai fazer parte da minha resposta. Porque naquela época, né, pastor Ariane, nós não jogava por um time de uma comunidade e depois jogava pelo outro, não podia. Existia uma hierarquia dentro das comunidades que se você jogasse por um time, vamos supor, lá do Rodolfo Pirani, que é meu bairro, e depois eu fosse jogar para um time do Jardim da Conquista, meu amigo saía até cacetado em você. O pessoal da comunidade até fazia você de aquele boneco de Maior Judas, né, que fala, aquele boneco lá que eles criam, sabe da época? Não sei se você é da época, né? Não vou saber, irmão. Mas tinha a nossa época, né, pastor Ariane, que fazia o boneco do Judas e maiava o Judas. Ali o menino da produção Isso ali. eu já ouvi, já. Ele tá até balançando a cabeça ali, que ele sabe, que é da época nossa. Maiava o Judas. Então, tinha uma hierarquia que se você jogasse pelo time da sua comunidade, você não jogava pelo outro. Você tinha que defender a sua camisa. E não tinha valor. Não era pago. Você tinha que jogar por amor à sua comunidade. Você tinha que ter no time o filho do seu Zé do Pão. Você tinha o filho do Manuel da Mandioca. Você não tinha time, não tinha jogador de fora para jogar na sua equipe.
Você não pegava outro jogador de outro bairro e pagava ele para vir jogar na sua equipe, não. Porque os frutos eram dali da comunidade, eram os meninos da comunidade, era o cara que jogava no campinho, esburacado, jogava no asfalto cheio de pedra. Então, respondendo a pergunta, vendo futebol com a evolução que teve, de uma forma ruim, desculpa, eu tenho que dar minha opinião aqui. Eu sei que eu vou apanhar bastante, mas com a evolução ruim do futebol, essa tecnologia que tirou a graça do futebol, infelizmente hoje a seleção, por mais a grandeza da sua história, da sua camisa, porque quem tem mais título tem 5, quem tem mais estrelas no peito tem 5, e é o Brasil. Mas com toda essa evolução, que eu acho que é um ponto negativo, o Brasil hoje não é candidato a ganhar a Copa. Infelizmente, Nico, eu sei que eu vou apanhar na internet, eu sei que vocês vão me arrebentar aqui, mas infelizmente essa geração de hoje não ganha a Copa do Mundo. Pelo que a gente conhece de história do futebol, pelo que a gente conhece, a seleção não ganha. E se você quiser que eu argumento os motivos. Eu posso dar aqui os motivos, se você quiser. Não, pode falar os motivos. Então vamos entrar aqui num debate aqui que você é de qual ano, Nicolas? 2001. Você é 2001. Então, eu sou da década de 90. Tem um produtor ali que é da época de 90, tem minha esposa que é da época de 90 e tem meu filho que é da época agora de 2014 para cá. Então, eu sei que eu vou apanhar pelo que eu vou falar aqui, mas é o que eu enxergo de futebol. O que eu estava te falando? Eu estava falando para você que o garoto de antigamente da comunidade, né, pastor Ariane? Ele jogava pelo seu clube da sua comunidade, pelo seu time de comunidade. E ele vestia aquela camisa por amor. Hoje, na Várzea em São Paulo, um jogador de Várzea hoje, se ele for um bom jogador, ele joga até por 2, 3 clubes, 2, 3 times de Várzea. E ganhando 5, 10 mil reais. Então não tem mais um comprometimento com a equipe. É o dinheiro, né? É o dinheiro. Então, veja bem. Deixa eu tentar ser mais sucinto aqui. Na minha época de Corinthians, eu sou corintiano, gente. E eu convivi com o Gilmar Fubá. Gilmar Fubá, eu vi ele saindo do time do Vai Quem Quer, no CDM de São Mateus. Porque, na verdade, na época, o Corinthians não foi buscar o Gilmar. Quem era para ser jogador do Corinthians era o Gil, irmão do Gilmar Fubá. Só que o Gil, ele era dependente químico, e o Corinthians não quis levar ele, então levou o Gilmar Fubá. Gilmar Fubá era jogador do time do Vai Quem Quer. Era o time da comunidade. Naquela época, o jogador ele jogava por amor à camisa. Não tinha muito dinheiro envolvido. Sim. Então, qual que era o desejo meu, de moleque, na década de 90? Era ser jogador do Corinthians. O sonho de qualquer garoto era jogar no Palmeiras, no Santos, no São Paulo, no Flamengo, no Vasco. Hoje, o garoto com 11 anos, ele é negociado para a Europa. Ele vai para a Europa, ele já ganha aí 800 mil euros, 500 mil euros. Só que ele não aprende a jogar bola no Brasil. Ele aprende a jogar bola na Europa. Se a gente olhar aqui para os convocados, eu trouxe até uma pesquisa aqui, ó. Até me preparei aqui para falar, para me argumentar para o povo. Vamos lá. Na Copa de 2002, foi a última Copa que a gente foi campeão, certo? Sim. Sabe quantos jogadores atuavam no Brasil? 13 jogadores, de 23. Ou seja, 60% do time jogava aqui. Agora, sabe quantos jogadores são convocados aqui do Brasil, na Copa desse ano? Vixe, não sei. 7 jogadores. De 26? De 26. Ou seja, menos de 10%. Então, a maioria dos jogadores que vão disputar estão jogando lá fora. E desculpa, o futebol lá fora não é igual ao nosso do Brasil. Gente, não adianta. A Champions League, com todo respeito, é só dinheiro, mas futebol eles não têm, é tudo cintura dura. Vou falar aqui a verdade. É tudo cintura dura. Agora, aquele futebol que agrada o brasileiro é o futebol do improviso. É o futebol da malandragem brasileira.
E como que é o improviso brasileiro? Era um moleque que crescia jogando na rua, fazendo tabelada com a parede, tabelada com a lixeira, tabelava com a calçada, com a guia. E a malandragem do brasileiro? Você estava jogando o contra 5 contra 5 na rua, valendo a tubaína, o carro estava vindo lá embaixo, o cara já, opa, parou, o carro está vindo. É a catimba. É a catimba de hoje, não tem. Os jogadores todos robóticos. Por quê? Jogam na Europa. E o que a Europa visa? Técnica ou força física? Força física. Força física. E o nosso futebol não é força física. O nosso futebol é talento, é improviso. Vamos lá, vamos fazer uma comparação aqui. Em 2002, goleiro, vamos lá, convocado em 2002. Marcos, Dida e Rogério Ceni. Nossa. Ah, me ajuda, vai. Todo moleque da idade sabe quem é Marcos, Rogério Ceni e Dida. Quem não sabe? Vamos lá, os clubes. Marcos, Palmeiras. Dida, Corinthians. Rogério Ceni, São Paulo. Rogério Ceni, São Paulo. Agora vamos lá. 2026. Alisson. Ah, desculpa, mão de jacaré. É ruim, mano. Braço de jacaré, desculpa. Ele é ruim, mano. Ederson, mão de salada. É mão de boneca de pano. Não segura nem um bebê isso aí. Não, é a verdade. O Everton, vai, eu vou aliviar para esse aí, vai. Porque está aqui há muito tempo no Brasil jogando. E é bom. E é bom, vai. É bom. Vou dar um desconto. Mas para mim não seria o titular. Sim. Para Mas mim. comparado com Rogério Ceni, Dida E aí, e Nicolas? Marcos, Fala comigo. Aí vamos lá. Para encerrar aqui, vamos tentar ser o mais rápido possível. Vamos lá, defensores, vamos lá. Defensores de 2002, vamos lá. Lateral direita, Cafu. já perdeu, não tem como. Segundo lateral direito, Belete. Só aqui ficou fora. Eu acho que você não vai saber, mas o produtor vai saber. Eu acho que você não vai saber. Ficou fora Índio, Corinthians. Ficou de fora Cicinho, São Paulo. Entre outros laterais aí que eu posso dar números aqui para você, de laterais que ficou fora. Hoje o Brasil não tem um lateral direito. Que presta, não. Não, eu sei que vão me bater aí, vão falar que eu sou profissional de quinta categoria, tá tudo certo, mas a opinião tem que ser dada. O Brasil não tem seleção para ganhar a Copa. Olha lá, vamos lá. Lateral esquerda, Roberto Carlos e Júnior. Nossa. Ficou de fora, Kleber do Corinthians. Entre outros aqui, que esquerdinha do São Caetano. Entre outros laterais que ficou de fora. Agora, Danilo, o Wesley e a Alexandre, desculpa. Com todo respeito a eles. Ganham milhões, eu nem ganho isso, mas tudo certo. Mas não é lateral para a seleção brasileira. Tem outros aí que... E o pior que tem que respeitar os caras, porque sem os caras também não tem onde achar. Vai achar outro na onde? Então, não tem, né? Vai levar o Matheus Bidu? Me ajuda, né? E hoje joga no Corinthians. Mas olha como a qualidade caiu do futebol brasileiro. E isso não vem de agora. Isso vem de 2002 para cá. Porque o futebol agora, eles visam só o produto. É o dinheiro, é o empresário que consegue fazer um bom contrato. Mas talento já não é mais visado. Por quê? Não tem mais o improviso. Hoje, ô Nicolas, você não vê mais um moleque chutando a bola no asfalto para poder arregaçar a cabeça do dedo. É tudo chuteira boa, bola boa. Esses campos sintéticos hoje que eles fazem, esses campos bons, não forma jogador bom. O que forma jogador bom é o campo esburacado. É o menino saber dominar a bola, com a bola pegando no morrinho, o morrinho enganando ele, e ele tendo que balançar o corpo e achar o tempo da bola, achar o domínio da bola. Você entende? E isso está acabando. Porque eles estão achando que modernidade faz jogador, mas não faz. O que faz é o terrão. Antigamente, igual antigamente. Você vê, os melhores jogadores que o Corinthians formou foi na onde? Foi no terrão. A ponto que eu fiz uma pesquisa que o Palmeiras, eles têm entre, eu acho que 8 a 10 campos de treinamento. 4, eles tiraram a grama sintética e fizeram o terrão.
para poder formar jogador de base. Para pôr o moleque para ficar brigando contra o morrinho. Porque eles estavam vendo que a qualidade estava caindo. Vamos lá, para encerrar aqui, ô Nicolás. Olha lá. Meio campo, vai. Vou parar no meio campo, eu não vou nem pro ataque. O ataque é só o Neymar. E os caras dão pau no Neymar, mas eu também dei também já, pau no Neymar. Mas eu tenho que valorizar ele, ele é o único cara que nós tem. Acima da média, que sabe jogar bola, é ele. Ah, tá machucado, mas ele com uma perna, ele joga mais que qualquer um ali. Aí não leva o cara, aí os caras acabam com o Ancelotti também, se não levar. Aí leva machucado, pau também, mas eu prefiro ele machucado do que qualquer um outro atacante aí, que não tem. Mas vamos lá, vamos finalizar aqui no meio aqui, ó. Vamos lá, meio campo, ó. Meio campista, começou ali, ó. Gilberto Silva, Clebson, Vampeta, Juninho Paulista, Ricardinho, Kaká, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho. Nossa, acabou. Nossa, bicho. Vamos pôr aqui? Vamos lá, cada clube agora, só pra gente... Olha lá, Gilberto Silva, Atlético Mineiro, Clebson, Atlético Paranaense, Vampeta, Corinthians, Juninho Paulista, Flamengo, Ricardinho, Corinthians, Kaká, São Paulo, só o Rivaldo, Barcelona e o Ronaldinho, PSG. Só dois, só. Só dois. Mas, antes do Rivaldo sair, ele tinha sido bicampeão paulista. Ronaldinho Gaúcho tinha sido campeão da Copa do Brasil, em cima do Corinthians. Ou seja, hoje o cara, vamos pôr aqui, Gabriel Martinelli, ganhou o que aqui no Brasil? Já foi direto para a Europa. Bruno Guimarães, ganhou o que no Brasil? Danilo, tudo bem, Danilo foi campeão no Palmeiras. Entre esse meio campo aqui, eu só fico com o Danilo. Porque a característica dele é de um volante técnico, de marcação e saída de jogo. Ele tem a técnica e a habilidade de jogar com a bola e forte sem a bola. É um volantão que na próxima Copa do Mundo com certeza ele vai estar também. É um jogador muito forte, muito bom. Agora, desculpa, Paquetá não dá. Não, Paquetá é muito ruim, bicho. Ô, bicho, Paquetá eu não consigo entender esse cara na seleção. Ô, Nicolas, vai apanhar, Nicolas. Não dá, esse cara Nós vamos apanhar. Você sabe que os internautas vão bater com força em nós. Paquetá Mas Paquetá não dá. Desculpa, gente. Aí é brincadeira, né? De verdade. Não... Desculpa. Não dá. A única alegria que nós vai ter nessa Copa é o Neymar ser convocado. É o Neymar. Agora vem cá. Ele machucado. O que eu faria com ele? Primeira fase, recupera. E vamos jogar a próxima fase para tentar chegar o mais longe que a gente puder. Porque se agora nós pegar isso aqui e fazer uma comparação com as outras seleções, meu amigo, nós apanha feio. Vamos pegar a França? Não, nem pega, bicho. Nem pega que o negócio é... Meu Deus. Rabiot, Dembélé, Mbappé. Ô, irmão, é muito forte. Só esses três aí já bota medo. A Argentina, desculpa, foi a atual campeã, vamos respeitar. O atacante que vai ser reserva, olha o detalhe. O atacante que vai ir para a reserva da Argentina é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, Flaco Lopes. Os reservas do Brasil você nem sabe o que é. Então, você entende que, desculpa, eu sei que eu vou apanhar aí, vão me arrebentar aí quando assistir o podcast, já vai, esse professor aí. Mas, gente, eu sou de uma época que o futebol não era força. O futebol era talento. Na época que tinha a improvisação. Ô, gente, que saudade de ver um Ronaldinho jogar. Juninho Paulista. Ou um Roberto Carlos que colocava a bola para correr em 20, 30 léguas. Isso aí é correndo. E o adversário não chegava. Uma vez eu vi uma entrevista do Roberto Carlos, ele falando, eu me dei muito bem porque eu nunca joguei com a bola. Eu pegava a bola, jogava pro Ronaldinho Gaúcho, pro Rivaldo e corria lá na frente para receber. É inteligência, né? Dá para quem sabe. Agora, um lateral,
todo respeito, um lateral de seleção brasileira que não consegue chegar na linha de fundo e fazer um cruzamento, um centroavante que não consegue se posicionar na marca do pênalti para chegar cabeceando uma bola, não dá para jogar na seleção brasileira. E olha que tem uns que pedem o Roberto. Não dá. Não dá, né? Não dá. Não dá. A seleção brasileira tem que ser o melhor. Se nós pegar aqui 2002, cada jogador é melhor no seu time. Cada jogador era melhor na sua equipe, dentro ou fora do país. Agora, os jogadores que foram convocados, a maioria joga num time de quarta divisão na Inglaterra. Joga um time de segunda, né? Joga time de segunda. Então, hoje a seleção, eu respeito a camisa da seleção brasileira. Nós somos pesado mesmo. Temos 5 estrelas no peito. Mas hoje, em futebol, técnica, a seleção caiu muito de produção. E não é de agora. Tanto que, de 22 para cá, tivemos, você vê, a demissão de 4 treinadores. Passou técnico interino, foi o Ramon. Depois passou o Fernando Diniz. O Fernando Diniz nunca viu um treinador dirigir a seleção e dirigir um clube ao mesmo tempo. Isso foi histórico. Aí vem o Dorival. O Dorival chega... eu sou fã do Dorival, cara. O Dorival, para mim, é um dos maiores treinadores do Brasil, mas na seleção ele foi... acho que ele pipocou um pouquinho também. Eu acho que ele tinha que ter um pouco mais de força, de autoridade no vestiário. Porque ele foi, para mim, a solução, na época, para mim, era a solução de resolver aquela bagunça que estava dentro da CBF, de chegar ali, botar moral, falar, não, vou fechar o vestiário, vou convocar esses aqui, que é o que eu vejo que realmente merece. Mas chegou lá, deixou o vestiário, os caras mandar, aí caiu, derrubaram ele. Aí veio o Ancelotti, com toda a pompa europeia. Eu pensei também que ia chegar chegando, mas eu vi que também é a mesma coisa. Entendeu? Mesma coisa. Se esse show que deram aí para a convocação, todo mundo fizeram um off show, era show cantando e não sei o quê, o Ancelotti só assim, esperando acabar para poder convocar logo os caras. Você tá entendendo? Então, assim, é a mesma coisa, não mudou nada. E antes também o Tite tinha acabado de ser campeão do mundo com o Corinthians. E assim, eu pensei que ele ia chegar na seleção, porque até mesmo ele prometeu isso nas entrevistas. Não, olha, eu não quero ir para a seleção, porque se eu for vai ser do meu jeito, eu que vou ter que comandar. Mas chegou lá também, foi envolvido no sistema também, levou nós para 2 vexames. Então, desculpa, Tite, sou seu fã, mas na seleção ele não foi bem. Mas desses últimos que teve, acho que o Tite ainda foi o menos pior. Vamos ver agora o Ancelotti, né? Vamos ver agora. Então, assim, infelizmente, a minha resposta é: infelizmente a seleção não vai ser campeã. E agora, para a gente se encerrar, Reinaldo, você tem algum conselho para os jovens que estão assistindo a gente? Alguma coisa que o senhor gostaria de falar? Sim. Eu vou tentar expressar a mesma mensagem que eu passo para os meus filhos em casa. Vou dizer para você que é jovem, que você que tem um sonho de ser jogador de futebol, ou até mesmo um médico, seja qualquer profissão, porque todo trabalho é digno e edifica o homem. Obedeça papai e a mamãe, valorize o ambiente familiar, tenha foco nos estudos, porque hoje você vê que tudo está evoluindo, a inteligência artificial está dominando o mercado. Então, se você não se preparar bem, não se atualizar, não buscar conhecimento, não estudar mesmo com força, você vai ficar para trás. Então, foque nos seus estudos, obedeça o papai e a mamãe, fique longe das ruas, cuidado com as falsas amizades, porque muitos jovens estão descendo a sepultura por estar se envolvendo com pessoas de má índole. Sai de perto dessas pessoas que têm envolvimento com droga, com bebida alcoólica. Sai de perto de tudo isso e foca. Foca naquilo que você quer. A limitação, ela só está dentro da sua mente. Se você arrancar a limitação da sua mente, nada é impossível. Porque nós cremos num Deus que é grande e poderoso, e a Bíblia diz em Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. E se é impossível para Ele, é impossível para nós, porque nós somos filhos de Deus, e se a gente tem fé e determinação e foco, nós alcançaremos sim
os nossos objetivos e vamos nos tornar pessoas realizadas em todas as áreas da nossa vida. Muito obrigado, Nicolas. Deus abençoe. Amém. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Já peço que vocês sigam o pastor Reinaldo, o projeto dele no Instagram, NG_UFC 2025. Siga nossas redes sociais do André TV, no Instagram André TV, no Facebook André TV e no YouTube André TV+. Então a gente vai ficando por aqui. Deus abençoe. Obrigado, pastor Reinaldo, por Eu que participar. agradeço, Nicolas. E a gente vai ficando por aqui. Uma emoção muito grande participar. Foi muito legal mesmo. Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Falou. Valeu.